Olá! No primeiro programa de 2016, grandes julgamentos do STF apresentam uma decisão que traz boas expectativas para o ano que se inicia. Um julgamento sobre direito eleitoral que privilegia os princípios da transparência e da moralidade e ainda dificulta a corrupção nas doações eleitorais. Por unanimidade, em caráter liminar, o plenário do Supremo suspendeu os efeitos de uma norma que permitia a doação oculta aos candidatos. As chamadas doações anônimas agora terão que ser feitas individualmente, regra que já vale a partir das eleições municipais de outubro deste ano. O julgamento foi muito importante porque houve várias modificações na lei das eleições, no ano passado, em setembro de 2015, e ela já valeria para 2016. E veio o Conselho Federal do OAB, entrou com uma ação direta de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, requerendo que uma parte final do parágrafo 12 do artigo 28, que fala de prestação de contas de campanha, fosse retirado da lei, por entender inconstitucional essa parte final. A adesão do STF provisória, na verdade, vai, por enquanto, quando não tiver o julgamento definitivo, vai tirar essa parte final desse parágrafo 12. Então, todas as doações, quando a pessoa doa para o partido e o partido repassa esse valor para o candidato, na prestação de contas do partido e na prestação de contas do candidato tem que aparecer o nome do doador original, da pessoa física original. A decisão foi unânime. O Supremo entendeu que as doações ocultas retiram a transparência do processo e dificultam o controle de contas pela Justiça Eleitoral. Os ministros decidiram pela suspensão da expressão sem individualização dos doadores, constante do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Eleitoral 9.504 de 97, que foi acrescentado pelo artigo 2º da mini-reforma eleitoral, a Lei 13.165, aprovada no ano passado. Um trecho dessa nova lei permitia que os valores repassados pelas siglas aos candidatos fossem declarados somente como doações das próprias legendas. Sem a individualização dos doadores, o eleitor não teria como saber quem financiou o candidato. A nova regra também validou uma resolução que já tinha sido aprovada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e que exigia a identificação da origem da doação repassada pelo partido político. O que é a doação oculta? A doação oculta nada mais é que o doador doar para o partido, identifica, e o partido pega esse dinheiro e doa para o seu candidato sem identificar. E o que o TSE fez em 2014 e vai prevalecer na eleição deste ano, graças à retirada desse trecho pelo STF, é que seja identificado os dois passos do dinheiro, ou seja, o doador doa para o partido, isso é identificado, e quando o partido repassa esse valor para o candidato, isso também é identificado com o nome do doador. Dar efetividade aos princípios da transparência e moralidade e garantir o cumprimento do princípio republicano. Esses eram os objetivos do Conselho Federal da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil foi a autora da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5394, que motivou o debate no plenário do Supremo. E o cumprimento da Constituição da República, no seu artigo 14, parágrafo 9º, quando aduz que um dos princípios do direito eleitoral, do direito constitucional, é assegurar a legitimidade das eleições. A Constituição, ela, portanto, traz esta necessidade do esforço dos poderes para a contenção do abuso do poder político e econômico nas eleições, a igualar as candidaturas. Esta é uma decisão que, ao aplicar os princípios constitucionais republicano e democrático, ao conter o abuso de poder nas eleições, vai em direção do anseio constitucional da sociedade brasileira. E depois da sustentação oral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, falou o relator do caso, o ministro Teori Zavascki. Ele votou a favor da concessão da liminar e foi seguido por todos os ministros do Supremo.
É preciso, sobretudo, que os abusos do poder econômico e a corrupção política tenham severa resposta repressiva por parte do Estado, sob pena de tornar ineficaz não só o modelo atual, mas qualquer outro modelo que venha a substituí-lo no futuro. Ora, para alcançar a efetividade esperada, é indispensável imprimir transparência às contas eleitorais. Sem as informações necessárias, dentre elas a identificação dos particulares que contribuíram originalmente para legendas de candidatos, o processo de prestação de contas perde sua capacidade de documentar a real movimentação financeira, os dispêndios, os recursos aplicados às campanhas eleitorais, como preconiza o artigo 34 da Lei 9.096/95, e se obstrui o cumprimento pela Justiça Eleitoral da relevantíssima competência constitucional, está no artigo 17.3, de fiscalizar se o desenvolvimento da atividade político-partidária realmente assegura a autenticidade do sistema representativo. Foi um instrumento criado em 32, depois previsto na Constituição de 34, para que as eleições fossem feitas por um órgão imparcial. E a Justiça Eleitoral, entre outras diversas competências, tem o papel de fiscalizar as campanhas eleitorais, fiscalizar os partidos políticos para ver como eles arrecadam dinheiro, de quem eles arrecadam dinheiro e como eles gastam dinheiro. Existe muito, infelizmente, no mundo inteiro, isso não é só no Brasil, alguns partidos e candidatos que aproveitam esse momento de receber dinheiro para a campanha, para o partido, para cometer alguns tipos de ilícitos, e a Justiça Eleitoral tenta o máximo possível evitar ilícitos envolvendo movimentação de dinheiro, como, por exemplo, lavagem de dinheiro. A seguir, tem mais um trecho do voto do relator do processo, o ministro Teori Zavascki. Conheça ainda como foram as argumentações dos demais ministros da Corte que se manifestaram em caráter liminar pelo fim das doações anônimas em campanhas políticas. Até já! Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. O assunto de hoje é sobre direito eleitoral. O Supremo decidiu que as doações eleitorais devem ser transparentes e identificadas. Em caráter liminar, por unanimidade, os ministros suspenderam parte de uma lei aprovada no ano passado, a mini-reforma eleitoral, e que permitia as doações ocultas. Ou seja, aquelas doações que eram repassadas aos partidos políticos e depois aos candidatos, sem a demonstração da origem dos recursos. Antes da resolução de 2014, o dinheiro entrava na conta do partido e os partidos repassavam para os seus candidatos e simplesmente, na hora de você ver a prestação de contas do candidato, você não sabia de onde vinha o dinheiro, você sabia que vinha do partido. Só que com uma diferença. As eleições são em outubro, então você fica sabendo da prestação de conta das candidaturas em novembro, começo de dezembro no máximo. As dos partidos políticos só são apresentadas em abril, então fica muito tempo depois para você conferir da onde que veio o dinheiro que os partidos repassaram para os candidatos. As pessoas já tinham se esquecido que as eleições aconteceram em outubro do ano anterior. Então, isso era um caminho não transparente de você doar dinheiro para campanhas. O relator, ministro Teori Zavascki, defendeu a inconstitucionalidade do trecho da lei que previa a ocultação das doações de campanha como um instrumento efetivo para a fiscalização da prestação de contas pela Justiça Eleitoral. O conteúdo do parágrafo 12 do artigo 28 da Lei 9.504, aqui atacado, já aparenta ser assintosamente contraditório com o preceito do artigo 17.3 da Constituição, pois, quanto menos, ele retira da Justiça Eleitoral meios para exercer de forma realista o controle a posteriori das contas de partidos e candidatos. Somente isso já é substancioso o bastante para tornar a tese subscrita na inicial digna de receptividade por parte desse tribunal. O conhecimento dos nomes dos doadores ilumina conexões políticas facilmente subtraídas do público nos discursos de campanha, denunciando a maior ou menor propensão dos candidatos e partidos
a abandonar suas convicções ideológicas em posturas de pragmatismo político questionáveis, como o fisiologismo, que, se conhecidas de antemão, poderiam sofrer a rejeição do eleitorado. Portanto, é necessário garantir ao eleitor a possibilidade de fazer esse juízo antes do momento da escolha das urnas. O acesso a esses dados ainda propicia o aperfeiçoamento da própria política legislativa de combate à corrupção eleitoral, ajudando a denunciar as fragilidades do modelo e a inspirar propostas de correção futuras. Esse debate sobre o dispositivo constante do parágrafo 12 do artigo 28 em tela, que a falta de uma expressão mais tênue é de uma escandalosa inconstitucionalidade. Também me permito cumprimentar o protagonismo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que não deixou de focalizar nesta medida uma injusta homenagem ao cancioneiro popular que, na voz de Ney Matogrosso, cantou que o que a gente não quer saber se faz por debaixo dos panos. O que a gente faz é por debaixo dos panos, pra ninguém saber, é por debaixo dos panos. Se eu ganho mais, é por debaixo dos panos, ou se vou perder, é por debaixo dos panos. Aqui é preciso que se faça à luz do dia. Secreto só o voto. E, portanto, nesta medida, em boa hora, o Conselho Federal traz à tona este tema e recebe o desate com a proposição de Sua Excelência o Relator, que tem a honra de acompanhar integralmente. O ministro Roberto Barroso também frisou que a transparência é um instrumento fundamental para garantir o acesso à informação, exigível, segundo ele, em todas as instâncias da administração pública. O ministro, durante o voto, chamou a atenção ainda para o modelo de eleição proporcional vigente no país. O sistema eleitoral brasileiro, ele tem dois problemas muito graves que, a meu ver, comprometem a legitimidade democrática e a decência política. O primeiro problema que compromete a legitimidade democrática decorre, e eu já disse aqui, mas gostaria de compartilhar novamente, de um modelo de eleição proporcional com voto aberto, em que menos de 10% dos candidatos à Câmara dos Deputados são eleitos com votação própria. Portanto, cerca de 92% dos deputados federais são eleitos por transferência partidária de votos. No mundo real, isso faz com que o eleitor não saiba quem ele está elegendo, porque 92% dos eleitos não foram eleitos com voto próprio. E o eleito, o que é pior, não sabe quem o elegeu. E, em segundo lugar, o voto proporcional em lista aberta faz com que todos os candidatos a deputado federal tenham que concorrer em todo o Estado, que é a circunscrição, disputando com todos, é uma luta de todos contra todos, sobretudo os seus companheiros de partido. Isso é caríssimo e, evidentemente, essa mini-reforma eleitoral não enfrentou adequadamente nenhum desses problemas e, pior que tudo, ainda criou esta possibilidade de doação oculta que não melhora esse quadro geral. Eu também acho que a inconstitucionalidade é escancarada, mas, adstrita a este exame em sede liminar, eu me limito a louvar o voto do eminente relator e acompanhá-lo na íntegra, inclusive quanto à eficácia ex tunc da nossa medida acauteladora. Decisão ex tunc significa que a decisão vai retroagir. Então, a decisão foi tomada no final de outubro de 2015. Então, se ela foi decidida por 10 votos a 1, que ela teria efeitos ex tunc, ou seja, a decisão ela tem efeitos para trás do final de outubro. Como a lei entrou em vigor no dia 30 de setembro de 2015, ela retroage desde 30 de setembro de 2015. Ou seja, qualquer doação feita a partir de 30 de setembro de 2015 de forma oculta está contra a Constituição. Essas leis que têm esse perfil é que comprovam exatamente
novos constitucionalistas têm afirmado, como o professor John Hart Alhures e aqui o professor Oscar Vilhena, que às vezes o parlamento não é o melhor protagonista para empreender uma reforma política sem a participação da jurisdição constitucional, que nesse caso é fundamental, porque é um manifesto ultraje aos cânones constitucionais republicano e da transparência. O atual presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, durante o julgamento, ressaltou que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já havia editado uma resolução no ano passado que previa exatamente a clareza nas informações das doações ocultas. Não tem como ocultar essas informações que foram extremamente úteis a partir daquilo que deliberou em uma decisão jurisdicional de relatoria da ministra Carmen Lúcia, o Tribunal Superior Eleitoral, e a partir da jurisprudência firmada foi introduzida em resolução que tive a honra de ser o relator no Tribunal Superior Eleitoral, para exatamente trazer à nação brasileira aqueles que estão financiando a democracia no Brasil. É necessário que se saiba, é necessário que a imprensa divulgue, é importante que o eleitor, ao longo do processo eleitoral, possa avaliar. Eu vou votar neste candidato, mas ele está sendo financiado por uma indústria ou por uma família dona de indústria armamentista e eu sou contra o uso de arma. Então, eu não vou votar nesse candidato, eu vou votar no outro. Quem está financiando esse outro candidato? Vou verificar quais são os interesses que estão financiando esse outro candidato. E por aí vai. Essa transparência, ela é inerente à democracia. Porque a Constituição, como havia dito em vários artigos, vários dispositivos, prevê que a transparência, prevê que a moralidade, a publicidade devem ser preservadas. O artigo 14, parágrafo 9º, diz que as eleições têm que ser pautadas pela legitimidade e pela normalidade para evitar ao máximo a existência de abuso de poder econômico. Doações ocultas são a portas abertas para que haja abuso de poder econômico. A transparência faz parte da democracia. Ou se tem democracia e, portanto, transparência, ou não se tem democracia e, portanto, viola-se o princípio da democracia e da república. Não tenho como, de alguma forma, discordar de nada do que foi posto no belo voto do ministro Teori Zavascki, porque os princípios da democracia e da república são absolutamente intangíveis a qualquer forma de resguardo, de não pronunciamento, de não transparência total do que é estabelecido, razão pela qual eu também defiro a liminar com efeitos ex tunc. O ministro Marco Aurélio votou pelo deferimento da liminar, porém com eficácia ex tunc, que significa que não retroage da decisão. Estamos em sede de pronunciamento de urgência, bastando, portanto, que se tenha a relevância do pedido formalizado e o risco de manter-se o quadro delineado no ato normativo. O julgamento, presidente, é um julgamento provisório, não é um julgamento definitivo, em que pese a extensão dos votos até aqui proferidos. Por isso, acompanhando o relator, e tinha anotado no rosto de um memorial da Advocacia Geral da União, defiro a cautelar transparência, né? Divirjo para manter a jurisprudência do tribunal quanto à eficácia da decisão. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouco tem o voto do presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje uma decisão em caráter liminar do ano passado no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os ministros suspenderam parte de um dispositivo da lei eleitoral que previa a doação anônima aos candidatos. No bloco anterior, você acompanhou parte dos votos dos ministros neste julgamento.
Agora você vai ver como votaram os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente da Corte, Ricardo Lewandowski. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a alegação de que a norma que permitia as doações ocultas a candidatos viola os princípios da transparência, da moralidade e favorece a corrupção, dificultando o rastreamento das doações eleitorais. É evidente, portanto, senhor presidente, que o cidadão tem o insuprimível direito de ser informado por meios idôneos sobre a identificação dos doadores originários de recursos de campanha eleitoral, pois não se lhe pode subtrair o pleno conhecimento sobre a origem desses mesmos recursos concernentes às agremiações partidárias e aos candidatos que disputam qualquer mandato eletivo. O sistema democrático e o modelo republicano consagram uma das fórmulas legitimadoras do exercício do poder, consistente no reconhecimento do direito do cidadão à plena informação sobre os candidatos, sobre os partidos políticos e, particularmente considerado o tema ora em julgamento, sobre a origem dos recursos e a identificação dos doadores originários que alimentam o financiamento de campanhas eleitorais em nosso país. Entendo que essa matéria precisa ser balizada pelo princípio da transparência. Na verdade, em várias legislações, lembro-me da legislação alemã, que diz que há de se imperar neste campo o chamado princípio do Gläserne Tasche, a bolsa transparente ou vitrificada, para usar a expressão mais literal. E isto precisa realmente se traduzir num mecanismo de controle. De resto, essa prática já vinha sendo adotada a partir das doações que são apresentadas e registradas no âmbito da Justiça Eleitoral. Também acompanho o eminente relator no que concerne à eficácia ex tunc. Eu entendo que, e todos sabem disso, tanto quanto eu, ou melhor do que eu, que existem princípios e valores implícitos e explícitos na Constituição. Na inicial foram veiculados certos princípios explícitos que teriam sido, em tese, vulnerados por esta lei, porque estamos em sede cautelar, nos manifestamos ainda apenas em tese, em princípio, sobretudo o princípio republicano, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade ou da transparência, mas eu diria que também existem outros valores que potencialmente estão sendo lesados, como um valor fundamental que se coloca no artigo 14, parágrafo 9º da nossa Constituição, que é exatamente a proteção da normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Portanto, esta medida agora tomada, autorizada pelo ministro Teori Zavascki, vem exatamente no sentido de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência indevida do poder econômico, na medida em que se dá transparência às contribuições que se faz para os pleitos eleitorais. E vale lembrar que o assunto doações em campanhas eleitorais também já tinha sido discutido anteriormente pelo plenário do Supremo. Também no ano passado, a Corte já havia decidido sobre a legalidade ou não das doações de empresas em campanhas políticas. Na ocasião, por 8 votos a 3, a Corte se manifestou pelo fim das doações de empresas privadas em campanhas eleitorais. Na verdade, a outra decisão do que o STF tomou alguns dias, um mês e meio antes dessa, conjugada com essa decisão, vão revolucionar as campanhas eleitorais brasileiras. Porque as campanhas eleitorais brasileiras eram completamente dependentes do dinheiro doado por pessoas jurídicas. Na DI 4.650, julgada
no meio de setembro do ano passado, foi proibido a doação de pessoas jurídicas. Continua podendo as pessoas físicas doarem, mas no Brasil não há nenhuma tradição de pessoas físicas doarem. Nas campanhas presidenciais, isso representa 2% do valor doado. Ou seja, a necessidade de dinheiro parece ser a mesma e a fonte ficou completamente seca. Então, agora, o que vai acontecer nas eleições de outubro deste ano, nós vamos ter que esperar. E assim nós terminamos mais esta edição. Lembrando que se você quer rever este ou outros programas, é só entrar no site tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. A suspensão de uma norma que permitia as doações ocultas a candidatos. A doação oculta nada mais é que o doador doar para o partido, identifica, e o partido pega esse dinheiro e doa para o seu candidato sem identificar. Ao conter o abuso de poder nas eleições, vai em direção do anseio constitucional da sociedade brasileira. Para alcançar a efetividade esperada, é indispensável imprimir transparência às contas eleitorais. Os detalhes do julgamento você confere na edição desta semana. Até lá!